Olá, bom dia! Nesse vídeo eu vou sair um pouco da teoria e ensinar como programar REST APIs. O foco é dar uma visão bem geral do processo. E como esse curso é voltado a iniciantes e pessoas que talvez nunca tenham ouvido REST API na vida, eu vou direto ao ponto, tentando trazer uma visão geral de como é o processo, desde a criação da API no back-end até fazer um client, um frontzinho para consumir essas APIs e mostrar os resultados na tela. Portanto, como o foco aqui não é necessariamente um curso de programação, eu não vou passar por melhores práticas, design pattern, eu vou tentar fazer a forma mais simples que eu sei fazer, até para que esse vídeo não fique tão grande. Bora lá começar? Bom, primeiro, a ferramenta que eu vou utilizar aqui é o Visual Studio Community 2019. Eu vou fazer em .NET Core, que é a stack, que é a linguagem que eu conheço melhorzinho, e o Visual Studio pode ser baixado gratuitamente aqui no site da Microsoft. O Visual Studio, após baixado, ele vai instalar já o .NET Core 3.1. No processo de instalação, em algum momento você escolhe que quer desenvolver APIs e páginas da web, ele já vai trazer esse componente para vocês. Então não precisa baixar separadamente, que nem eu estou mostrando aqui. No entanto, se você for usar outra ferramenta, vai ser necessário. O .NET Core é o ambiente de execução da Microsoft que permite que você crie soluções que rodem em qualquer tipo de ambiente, Linux, Mac ou Windows. Então você programa e faz uma vez só a sua aplicação e na hora de compilar ele gera para uma dessas saídas. Ele é o mínimo necessário para se instalar na máquina e programar em .NET Core, e a IDE, o ambiente que você vai programar, existem vários. Eu escolhi o Visual Studio por já estar acostumado com ele. Também vai ser necessário aí, para caso queira acompanhar os exemplos, instalar o Postman. O Postman é um cliente de API que te permite de forma muito simples fazer chamadas nas APIs que foram desenvolvidas. Então vou abrir aqui o Visual Studio 2019 e vou criar um projeto novo do tipo web, na verdade um ASP.NET Web Application. Vou dar um nome aqui, essa vai ser nossa API. Vou escolher minha pastinha aqui que eu criei para esse vídeo. Ok. E vou chamar o projeto de API, simples assim. Próximo. Existem alguns templates de ASP.NET para escolher. Eu vou escolher o template de API. E ele vai criar o projeto para mim já com o mínimo necessário para eu dar play aí e executar uma API. Vamos ver o que ele traz como exemplo. Tem aqui já uma API de criação, uma API de consulta de clima, né, temperatura, e tem uma model aqui com algumas propriedades, data, temperatura, enfim. Vou rodar só para garantir que está funcionando, mostrar para vocês, e vou fazer a chamada via Postman. Então abri o Postman aqui, vamos ver qual é o endpoint que ele chama. Aí no build já dá para ver que ele está ouvindo ali no localhost 5001 Weather Forecast. No caso é o nome da controller. Copiei esse link que ele abriu no browser, mas eu vou mostrar no Postman para vocês e vou chamar. Pronto, agora tem a resposta aí formatadinha, bonitinha em JSON com as várias previsões do tempo. O Weather Forecast é o nome da controller. Então tem uma variável ali na linha 11 que define essa rota, pegando automaticamente o nome da controller que está ali na linha 12. E tem o método get aí que faz a seleção e lista as previsões do tempo. Simples assim. É isso aí. Aqui não tem mais nada de muito relevante. Ele pega a model lá que ele tem da previsão do tempo e entrega ela.
vou jogar fora para a gente aprender a fazer isso tudo aqui do zero, né? Então, apagando a controller e apagando a model. Pronto. Agora o projeto está 100% limpo, vazio, sem responder nenhuma rota específica. Vou adicionar aqui na controller uma nova controller. Vou pegar ali o API Controller Empty, que era uma controller vazia. E vou dar o nome de Cidades Controller. Pronto. Adicionar. Agora eu tenho uma controller limpa aí em branco para a gente programar. Aqui no route é o base path, é aquele nome que se repete em todas as rotas que eu vou colocar aqui nessa aplicação. Vou chamar de Hello World, só para vocês verem realmente um Hello World. E vou criar aqui um método para retornar o textinho Hello World. Ok, simples assim, porque está com erro ali, já arrumou. E explico que esse método vai responder quando fizer um GET na aplicação, através desse data annotation HTTP GET. Ok, só isso. Já vou copiar ali o caminho da rota. Aliás, eu vou colocar aqui embaixo no HTTP GET. Tem duas formas de fazer. Uma é ali em cima, onde todos os métodos vão ter o mesmo caminho, e uma é direto aqui no endereço do método. E para representar só um base path, eu vou chamar ele de API. Então todos os métodos aqui dentro vão começar a partir do /API. Vamos lá. Deixar compilar. Ok, já está rodando. Ele abre o browser, vou fechar. Aqui, ó, o endereço em que essa aplicação está ouvindo é https://localhost 5001. E agora, que inclusive já está aí no Postman, e agora eu vou chamar o /API/Hello World, que foi a URL que eu acabei de definir lá. Vou dar Enter e deu um not found. Não funcionou. Vocês podem ver ali o status code 404. Faltou essas barrinhas, não pode começar com barrinha. Pronto, falha minha. Vamos fazer de novo. Ok, vamos chamar. Pronto, agora funcionou. O texto ali Hello World, deu um status code 200 e tá ok. E como eu não quero que ele fique abrindo o browser sempre que eu compilar, eu vou desativar ali no projeto para não abrir mais o navegador. Não é uma página da web, é uma API. Pronto, desativei. Agora ele vai parar de abrir o navegador cada vez que eu buildar. Vou criar uma model aqui, é uma classe, é uma receitinha de bolo aí, é um conjunto de propriedades que define o que seria uma cidade. Por que cidades? Eu estou seguindo os exemplos lá do vídeo 11, onde tinha alguns exercícios. Então lá no exercício eu tinha uma entidade de negócio ali chamada cidade e tinha algumas propriedades. Uma delas era o ID da cidade, tinha também o nome, o estado da cidade, o país e a população. No caso a cidade é um textinho, todos os outros estou declarando aqui como inteiro. Então a gente acabou de criar uma model, criou uma classezinha que define o que é uma cidade. Ok, agora eu vou criar uma pastinha aqui chamada repositório, que é onde eu vou guardar o estado das cidades, onde eu vou armazenar. O normal, o tradicional, seria uma conexão com o meio externo ou um banco de dados, mas para simplificar eu vou gravar no arquivinho JSON. Então acabei de criar aqui também
uma classe chamada cidades dentro da pastinha repository e vou começar criando aqui uma propriedade estática para armazenar em memória aqui o que ele vai ler no arquivo em JSON. Ok. Vou já definir aqui o endereço onde eu vou guardar esse arquivo. Vou guardar na mesma pasta do projeto, que está em CRash API, API Solution, API Projeto, cidades.json. Isso. Porque ele está dando erro ali em cidade. Tem que importar lá o namespace models, já que ele foi criado ali na pastinha models. E como eu já... vou criar aqui um arquivo em JSON no mesmo diretório ali para guardar as cidades que eu vou cadastrando durante esse processo. Então, está criado o arquivo em JSON na raiz da aplicação mesmo. Feito. Ok. Vamos criar um método aqui para listar as cidades. Então, a ideia aqui é que eu vou ler o arquivo JSON e vou exibir todas as cidades que estão dentro dele. Na verdade aqui não é bem um método, é uma propriedade, só que no get dessa propriedade eu vou colocar um pouquinho de programação aqui, para ele buscar direto no arquivo. Chamar a cidade repository de outro nome, não gosto de ficar repetindo nome de classe. Ok. E como já tem uma cidade lá na model, eu preferi chamar de cidade repository. Então aqui no get, primeiro checar se a variável estática ali da linha 11 está vazia, nula, né? Se ela tiver nula, vamos carregá-la. Então primeiro vou ler o conteúdo do arquivo e associar nessa variável JSON string. Aqui, pronto. E caso ela venha não vazia, né? Caso tenha conteúdo, então aquela minha variável estática lá da linha 12, cidades, vai ser uma coleção, uma lista de cidades que eu vou deserializar, ou seja, eu vou ler lá do arquivo JSON e ele vai transformar em um objeto de list cidade. Esse parser é feito de forma automática, através do JSON Serializer, lógico. Agora, se esse arquivo vier vazio, eu vou dar uma carga nesse arquivo através de um método chamado carregar cidades. Eu vou gerar o método agora. Pronto, o Visual Studio gera para mim ali embaixo o método. E nesse carregar cidades eu vou pegar aquelas cidades do exemplo, lá do vídeo de exercícios, e vou popular esse arquivo JSON com essas cidades do exemplo. E no get, terminando aqui ou de carregar as cidades ou de pegar a cidade do arquivo, eu dou um return ali nas cidades. Ok.
Pronto, resolvido. Agora no carregar cidades, vou dizer que aquela minha variável estática lá que armazena esses objetos é uma lista nova. E nessa lista nova eu vou adicionar cidade por cidade do vídeo da linha do vídeo 11 lá de exercícios. Então a ID era 100, nome era Santos. Estado 11, país 55. Eram 3 cidades que tinha inicialmente. Ok, faltou população. Aqui, aqui e aqui, 300, São Vicente e Belo Horizonte. Ok, ok. Tudo feito, tem errinho ali, falta um ponto e vírgula. Pronto, então carreguei aquela variável de cidade com essas 3 cidades. E também vou precisar de um save, porque em algum momento eu vou querer salvar, gravar essas cidades no arquivo JSON, não só em memória, como eu acabei de montar ali. Então, se naquele método de consulta eu li, nesse aqui eu vou gravar. Então, primeiro eu vou carregar um objeto que é a string aí com o JSON. Então nesse eu vou fazer ao contrário, ao invés de deserialize eu vou serializar. Então eu vou pegar o objeto em C# e vou converter em um string, em um monte de texto, e vou gravar esse texto lá no endereço JSON, que é o endereço onde está o meu arquivo JSON passando este conteúdo. Ok. Encoding não precisa deixar assim. Não, vamos pôr, vai o TF8 melhor. Encoding ele trata para evitar problemas com acentuação. O TF8 é um dos encodes aí mais utilizados. Ok, feito. Eu acho que tá ok. Ok, agora a minha classe está pronta. Vamos definir agora na controller. Aqui, até então, essa questão de salvar, de gravar, não é muito API, é C# genericamente, vamos dizer assim. Agora a gente vai começar a parte de API mesmo, né? Então ali, aqui no get eu estou colocando aquele endereço que a gente definiu lá no exercício. Então tem o países, ID país, estados, ID estado, cidades. É um get, então é uma consulta que eu vou fazer inicialmente. Essa consulta vai me retornar uma lista de cidade, que é aquela model que a gente definiu e acabou de criar um método para popular, para encher de conteúdo. Então vou chamar o cidade repository.cidades, que foi onde eu acabei de programar a carga das APIs. Vamos rodar para testar. Ok, já vou pegar esse endereço, concatenar ali no localhost. Vamos chamar, vai dar erro, lógico, eu não passei país, estado nem nada.
Ah não, deu outra coisa aqui. Ok, deu algum problema para deserializar, ou seja, para converter do JSON para a lista de cidades. Ah, tá vazio ali. Então, vamos resolver isso rápido. Vou só apagar o arquivo. Não vou fazer nenhum contorno programando, pronto. Keep it simple, stupid. Então vamos rodar de novo. Ok, pronto, ele retornou a lista de cidades que eu tinha montado, então funcionou direitinho o código. Agora, seguindo a lógica lá do exercício, vamos fazer filtros semelhantes ao que tinham lá. Então vou colocar aqui um query string nome para filtrar as cidades pelo nome. Então isso vai ser passado via query string, vai ser um parâmetro ali depois da interrogação. E essa lista que hoje eu retorno inteira, eu vou fazer um filtrinho nela. Então, caso o nome não venha vazio, eu vou filtrar a cidade. Vou usar um pouquinho de link aqui, que são instruções para fazer filtro em coleções. List de cidade é uma coleção. Where. Aí aqui a gente dá um nome de variável para cada item da coleção. Cidade.nome igual o nome que eu passei ali no query string. Ponto toList para transformar em lista. E agora o meu retorno, vou colocar, como eu vou fazer alguns filtros, eu vou colocar o retorno numa variávelzinha aqui. Pronto, estado é igual, começar com todas as cidades. Conforme eu passo pelos filtros, eu vou reduzindo ele. Nossa, um gato deu uma miada aqui, não sei se vocês ouviram no áudio, até me assustei. Vamos lá. Compilar. E vou fazer um filtro por nome, passando ali o query string Santos, e funcionou muito bem. A gente fica até surpreso quando as coisas funcionam de primeira. Então vamos lá, São Vicente também, só que por ser query, por estar na URL ali, eu tenho que colocar o porcentagem 20 para definir espaço. Se eu não passar nenhum, ele traz a lista inteira. Muito bem, funcionou conforme esperado. Vou interromper aqui. Ok, agora vamos fazer um segundo filtro também, como tinha lá no exercício. Também outro query string para filtrar a população. Então, vamos lá, int população. Aqui eu vou seguir aquela prática de pôr um from e to, né? Quando é o limite do começo e do final. E vou fazer um filtro semelhante, então vou copiar e colar aqui a mesma lógica. Caso from população seja maior que zero, ou seja, passou um valor lá maior que zero, eu vou fazer um filtro para pegar só as populações, cidades com população maior ou igual o parâmetro que veio no query parameter. Vou compilar e testar. Ok, rodou.
Chamei cidade sem nada, veio tudo aqui, beleza? Agora, from população igual, deixa eu ver, 1, vem todas, ok. From população igual 10.001, vem 2, tá bom? Agora só é para vir, não, faltou um 0, pronto. Agora vem 2, se eu passar para 30.000, só Belo Horizonte muito bem funcionando. E agora vamos juntar os filtros. Esse filtro tem que dar errado. Santos não é uma cidade com a quantidade de população acima de 3.000. Beleza. Vou aproveitar aqui, já que estão mexendo nisso, vou colocar um Data Annotation de range, só para vocês verem como funciona a validação dos parâmetros de entrada da API. Então aqui eu vou dizer que população tem que ser algo entre 100 e 100.000. E agora, se eu colocar uma população fora desse range, o .NET Core mesmo já vai lançar um erro. Esses erros todos têm formas de tratar, de padronizar, de colocar no padrão. Só que aqui a gente vai usar plain vanilla, do jeito que ele vem, do jeito que ele é configurado. Então, ó, coloquei 2 é menor que 100. O próprio framework já me coloca uma validação e me retorna um bad request. Ou seja, o usuário colocou um parâmetro incorreto. Eu vou colocar um bem maior, também dá o mesmo erro e dá um 400 ali como retorno. E funcionou conforme esperado. Ok. Agora esse ID país e ID estado estão errados aí, né? Ele não está agindo como um filtro. A gente vai fazer agora ele funcionar também como ele deveria, como um filtro desde o começo. Então ID país, ele vem via path, ID from route, né? ID estado também. E eu vou acrescentar esses 2 parâmetros, por serem obrigatórios, fazerem parte da URL, já vou acrescentar o filtro direto na primeira vez que eu filtro as cidades. Então, vou querer todas as cidades. Cujo ID país seja igual ao ID país que veio lá no path, como um path parameter. .NET chama de from route, né? E o estado tenha sido o ID estado que veio lá no path parameter também. Então esse filtro vai acontecer sempre. Ok, vamos compilar e testar. ID país e ID estado que eu vinha passando até então uma string é inválido, eu preciso de um número aqui válido. Agora sim, pronto, funcionou. Ele pegou as 2 cidades, de país 55, estado 11. Ué, por que Belo Horizonte não veio? Aqui tá certo. Ah, tá preenchido errado lá, tá invertido. Pronto, estado 31, país está errado também. Pronto, 55. Agora Belo Horizonte vai vir. Então lá naquela carga que eu tinha dado inicialmente, eu defini errado
o ID país e ID estado. Quando eu vou dar de novo, agora tem que funcionar. Aí funcionou. 31, 11. Vai vir as duas. Perfeito. Agora, como eu vou criar também outros métodos, a gente vai criar um para gravar, vai fazer um post, e ambos compartilham do mesmo base path, eu joguei ali para cima no route a URL, não mais perto do método, senão eu tenho que ficar repetindo. Eu estou copiando o get aqui para fazer o post, porque a assinatura deles é muito semelhante. Então, esse é um HTTP post, vou chamar de post cidades. O post, escolho não retornar nada, então vai ser um void. Ele não tem os filtros de query e ele tem os filtros de rota, igualzinho o get, que fazem parte ali do path. Só que ele, além dos filtros de path parameter, ele vai ter um body, ele vai ter um payloadzinho ali, um JSON, com a cidade que eu quero gravar, que eu quero adicionar, com esse estado novo, né, essa instância que eu quero adicionar lá na minha coleção do JSON. Então, lembra que eu tinha escrito um método para salvar? Estou pegando a minha coleção de cidades e adicionando a cidade que está entrando aqui via JSON, e vou dar um save para ele guardar no JSON. O único detalhe é que o ID estado da cidade e o ID país não vai vir no corpo dela, mas sim via path parameter, via route. Ok. Aí o que está com erro ali? Pronto, tem que adicionar a cidade. Vamos testar, ver se funciona. O get está funcionando ok. E o post, já tinha deixado separadinho ali. Ok. Fiz um post ali em Cotia e funcionou. Já já a gente vai ver mais um detalhe. Eu esqueci uma coisa aqui, por isso eu estou voltando. Quando eu crio eu tenho um create, eu quero que ele retorne um 201, não um 200. Então eu troquei ali a resposta do método por um action result. Um action result me permite trabalhar não só a resposta, mas códigos de retorno, entre outras coisas. Então, ali na linha 38, retorno com action result, eu estou criando aqui a URL que vai preencher um header location, indicando qual é o endereço desse recurso que eu acabei de criar. Então o endereço vai ser concatenação aqui do país, estado e o ID da cidade que eu criei. Não estou criando IDs automáticos, o próprio usuário está passando, fazendo isso para simplificar. E quando eu dou uma resposta do tipo created, vai me retornar um 201 e ele vai preencher a URL do location. Estou passando nulo, que seria o payload do created, a resposta, ele não vai nada mesmo. Então, como eu já tinha explicado lá nos vídeos, um 201 tem um header location, indicando onde foi criado este cara, onde foi criada a nova instância. Então vou criar aqui mais uma cidade, fazer um post ali, dar um novo nome, seção rock, e quando eu salvar, reparem que agora o código de retorno virou um created, tá vendo o código de retorno ali? Por
causa daquela instrução created que eu coloquei, é um action result agora, ele é preparado para REST, e eu tenho um header. Cadê os headers de resposta? Tá aqui. Tem aí o header location, indicando exatamente onde está esse recurso novo que foi criado. Vou fazer a mesma coisa aqui para o get. Então também vou colocar ali um action result no get. Só que a diferença é que esse action result do get ele tem um retorno, né? Ele tem um payload. E eu troco aqui a resposta por um OK, passando o resultado, no caso a lista de cidade, como resposta, como payload da chamada. E agora que eu tenho a possibilidade de passar um código de resposta, eu vou fazer um tratamento aqui para retornar um 404, caso ele não identifique, caso ele não tenha a lista de cidades a partir do país e estado passado na URL, ou seja, se passarem um país ou estado que não exista, a URL não passa a não existir. Logo, eu vou dar um retorno de um not found, que é um 404, passando como resultado nada, nulo, não é para ter retorno. Então vamos rodar e ver como é que fica. Aqui, dá um send. Agora vamos colocar um estado que não exista. Not found. Se eu colocar um estado que existe, ele encontra e retorna o 200 OK. Isso. Agora a gente encerra essa parte do back-end. Então a gente já tem uma API pronta funcionando. A gente poderia subir ela num servidor de back-end aí numa camada própria. Vou criar uma aplicação .NET Core Web para consumir essa API. Então a gente vai fazer uma telinha, uma aplicação web. Aqui diferente. Eu escolho o template de Web Application, MVC. Visual Studio configura o template para mim. E pronto. Eu tenho uma página da web que funciona em .NET Core com o processamento do lado do servidor. Vou dar play. Definir ali antes como a página web como Startup Project, então quando eu dou um play na solução ele abre a página da web, não mais a minha API, e tá aí a página da web que o próprio .NET Core cria, simples, já tem um templatezinho pronto, e nós vamos seguir nesse template mesmo, que a ideia aqui é mais mostrar como funciona agora o consumo dessa API, não mais via Postman, mas via web. Então, vou tirar aqui parte do conteúdo que ele monta sozinho. O título vai ser cidades. Vou colocar aqui um formulário onde teremos campos para poder criar uma cidade nova. Então, esse formulário vai fazer um post. Aqui em ASP Controller eu indico qual é a controller principal é a home, e a ação é para acontecer na index. Isso.
e a ação é para acontecer na index. Controller é a home e a ação é para acontecer na index. São os nomes padrões aí de controller e index que o próprio .NET Core cria. Não vou entrar no detalhe de cada um desses, porque, como falei, a ideia é mais a gente entender o processo de consumo, não necessariamente aprender .NET Core, mas vamos lá. Então aqui em HTML eu estou colocando o input, é uma caixinha de texto. O ID é usado mais para programação na web, o name é o termo aí que o .NET Core usa para resgatar os valores desses controles. Aqui no estado eu vou fazer um select para ele montar aquele combo e não deixar um campo aberto na tela, já que os códigos de estado são pré-definidos. E vou trabalhar só com 11 e 31 para simplificar aqui, não vou colocar os 27 estados não. Pronto. E fazer a mesma coisa com o país, por uma quebra de linha, só que com o país vai ficar só Brasil mesmo, país 55, vai ser um combo de uma opção só. Isso que vocês estão vendo, para quem não conhece, HTML, aqui não é nem .NET Core, não tem nada de específico, HTML puro. Também não tem nenhum tratamento aí de formatação. Então os controles vão apenas aparecer na tela sem grandes cuidados e layout. Mas o importante aqui é mais entender como funciona o processo de consumir as APIs. Óbvio, processo sem um monte de detalhe técnico, boas práticas, sem segurança, mas já dá uma visão geral. Ok, aqui na controller, agora eu vou criar um método. Já existe um método hoje que renderiza a tela. Eu vou criar um método semelhante agora, só que ele vai responder a um post. Então, quando eu fizer um post naquele formulário que eu acabei de criar, ele vai acabar sendo redirecionado através desse data annotation aqui para esse método que eu estou criando agora, e vai receber como parâmetro de entrada justamente os campos que estão naquele formulário. Então vai ter aí o ID cidade, nome, país, estado, população. Eles entram todos aqui como parâmetros. O .NET Core sozinho já faz o parser, a conversão entre esses nomes que estão aí no HTML e as variáveis que vão entrar no código, entrar no lado do servidor. Então aqui eu crio uma nova cidade a partir dos parâmetros informados. Não existe cidade ainda, eu vou copiar a model de cidade direto lá da API, a mesma que a gente criou. Vou copiar, vou colar aqui na pastinha models, porque é basicamente a mesma. Trocar aqui, ajustar o namespace para eu ter uma classe de cidade para poder trabalhar aqui agora do lado do cliente, né? Então ela tem os campos que vão e voltam na API. Então cidade, new cidade, ok. Vamos atribuir os valores. Opa.
Vocês viram que no payload, no bar, eu não informo o ID estado e o ID país, então vou remover ele da model porque eu não uso, porque o ID estado e o ID país não é enviado no bar e no payload que representa uma cidade, mas sim na URL. Agora eu vou criar aqui a conexão HTTP para interagir com o meu servidor, para poder fazer o post exatamente a mesma coisa que a gente vinha fazendo via Postman. Só que agora eu vou fazer aqui programando através de um controle do .NET Core. Então eu vou montar o conteúdo aqui que vai ser enviado. É um tipo string content. Ele vai em UTF-8. E tem mais alguma coisa para passar? Assim, o header do content type, onde eu informo que isso é um JSON. Pronto. Agora o conteúdo é esse objeto de cidade que eu montei. Só que ele vai serializado. Então estou convertendo ele aqui de objeto .NET Core para um JSON, exatamente igual ele é passado lá no Postman. Pronto, agora eu já tenho uma string em JSON e uma definição de header informando que o conteúdo dessa string é um JSON. Esse header é o content type. Agora, como eu vou acessar um recurso externo, eu vou fazer um try catch aqui, porque eu posso não ter controle do que está acontecendo do outro lado, já que a API é algo desacoplada da aplicação cliente. E vou instanciar aqui a chamada via post contra o endereço que a gente já conhece lá, o /países, /estados, /cidades. Naturalmente passo o conteúdo que eu montei ali na linha 42, que é o JSON formatadinho, como body. Como essa chamada é assíncrona, eu vou fazer um ajuste aqui no método para que ele fique assíncrono também. Aqui já é detalhe do C# que eu não vou entrar nesse vídeo, mas esse pequeno ajuste já resolve essa questão. Pronto, sem erros agora. E preciso montar agora a URL, o endereço, onde vai ser feita a chamada, o post, para gravar essa cidade. Então é o localhost na porta 5001, que a gente já conhece, onde a API sobe a aplicação. Os países aqui, /estados, /cidades. E eu preciso agora colocar o estado e o país que foi selecionado lá na tela e passado aqui para essa função quando aconteceu o post. Pronto, a URL está montada e teoricamente é só isso que eu preciso para fazer o post igual o Postman havia feito. Agora eu vou colocar um controle aqui para caso a resposta seja o 201 que eu esperava, certo? Quando a gente cria algum recurso no post, ele retorna um 201, eu entendo que deu tudo certo. Se vier qualquer resposta que não seja o 201, eu vou entender que deu erro.
e vou criar um controlezinho para exibir um errinho na tela. Então, caso seja um 201, um created, o C# já tem objetos aqui que abstraem esses códigos, e nessa coleção HTTP Status Code fica mais fácil de programar e de ler o código do que decorar o que cada um significa, fica mais semântico, né? Se ele não for um created vai dar erro, e o mesmo erro, se acontecer, eu vou colocar ali no catch. No catch daria um erro caso, sei lá, o endpoint está fora, tem algum problema de comunicação. Então, para informar o sucesso, eu vou utilizar um objeto chamado viewBag, que é uma coleção aí de parâmetros que eu posso trafegar entre a parte gráfica lá, a view, né, o site, e essa parte aqui de back-end, a parte responsável por renderizar a página. Então, eu vou ter uma mensagem de gravação gravado com sucesso, e vou criar uma mensagem aqui indicando um erro caso aconteça. Essa viewBag não precisa declarar a variável, é só dar viewBag ponto e criar na hora o parâmetro que quiser ali. Beleza, agora eu preciso levar essa viewBag para ser renderizada em algum lugar lá na minha view, lá no HTML. Então estou copiando aqui e cadê a view? Está ali em cima. Eu vou colocar o textinho logo aqui em cima do formulário. E para ela renderizar aqui, eu começo uma instrução server sempre com arroba, para marcar aqui uma quebra de linha na mensagem. Ficou faltando um input, eu não tinha colocado. O que acontecer é que quando desse play lá, eu ia preencher os campos, eu não ia ter um botão para poder enviar esse formulário. Então o input é do tipo submit, dá um nome óbvio para ele aqui. ID btn submit, e o textinho que eu gravo que eu mostro ali no botão gravar. Feito, já podemos testar. Eu acho que vai funcionar, mas a gente só acha nessas horas, né? Vamos lá, dar play. Estou mandando rodar também uma instância do que seria o nosso lado servidor, né, da API em paralelo. Então, vou preencher aqui. Vou colocar valores aleatórios aqui, gravar. Opa, gravado com sucesso. Que bom, conforme esperado. Vamos olhar se ele realmente gravou. Nosso repositório é o arquivo texto, lembra? O JSON. E vamos ver, tá aí. Praia Grande 999. Muito bom. Então, vamos só conferir o que aconteceu aqui. Agora eu vou criar uma listagem nessa tela, além de gravar, eu quero que ele lixe. Então vou colocar a programação semelhante ao que eu fiz aqui no post, só que ali no método get, o método que renderiza a tela quando ela é carregada. Então vou copiar esse mesmo bloco aqui, colei, vamos fazer alguns ajustes. Eu preciso novamente de um HTTP client aqui para fazer a comunicação com a API. Eu não preciso enviar conteúdo nenhum, eu não preciso de body. Opa, pronto, então estou apagando ali o string content. Quando eu fizer a chamada do HTTP client, o endereço é o mesmo, só que aqui é mais um post, agora é um get. O retorno não é um created, eu quero um ok, que é o retorno, é um 200, quando a resposta vem corretamente. Não tenho mais aqui a mensagem de gravação,
porque eu não estou gravando nada. Não tenho mais o conteúdo ali na chamada do get, porque o get não envia a body. O get trabalha tudo via URL. E aqui eu tenho que fazer o mesmo ajuste. Vou ter que fazer o mesmo ajuste do async. É isso. Copiar do http post, colar, fazer a mesma coisa. Pronto, resolveu o problema do async. E preciso... Esse país e estado estão errados porque não tem país e estado entrando. Para simplificar o exemplo, eu vou deixar travado aqui. Na busca eu vou buscar só país 55, estado 11. Então ele não vai trazer Belo Horizonte lá, por exemplo. Mas vocês já entenderam no post como é que eu passaria parâmetros aí para fazer filtro. E o que eu quero checar aqui, caso o status code venha um ok, eu quero pegar o conteúdo do que veio na resposta. Então eu vou ler o conteúdo, associar na variável conteúdo, e esse conteúdo vem em JSON. Agora eu vou precisar convertê-lo em um objeto, em um list de cidades. Então, JSON serializer.deserialize, o tipo ao qual ele vai fazer a deserialização, um list de cidade. Isso. E ele vai deserializar o conteúdo que veio ali no var conteúdo, que é o texto que veio na resposta da requisição que eu fiz. Naturalmente que eu vou precisar fazer um tratamentozinho aqui, porque senão vai dar erro na deserialização caso ele venha vazio. Pronto. O que mais aqui? Mensagem. No caso de dar erro, a gente vai criar uma mensagem aqui. Então, assim como a gente fez com a viewbag lá no post, a gente vai fazer a mesma coisa com a viewbag aqui agora, para caso ele dê erro. Para caso ele dê erro ao buscar esse conteúdo. Agora eu vou repetir a mesma coisa aqui no exception. E o objeto cidades que eu populei, eu passo ele para view, para ele renderizar, e vou usar um atalho do Visual Studio para me gerar o código do front, o código da tela, em que eu vou por uma lista, uma tabela. Eu vou escolher aqui, eu quero list, eu quero um list de cidade, e só ele vai gerar para mim um HTML bonitinho lá, já percorrendo toda a coleção de cidade para exibir na tela. Então vou usar temporariamente esse arquivo, depois eu apago, eu só quero o código dele. Então vou pegar a definição aqui da model, que é o que eu passei ali entre parênteses na view, vou colocar lá no index, e essa parte do create eu não quero, vou pegar a tabelinha e vou levar para lá também. Vou criar aqui uma linha horizontal e colocar a tabelinha logo abaixo do formulário de criação. Esse arquivo do cidades não me serve para nada agora, vou jogar ele fora. Lixo. Ok. Pronto. E ela está aqui, ela tem o header da tabela, então tem os nomes das propriedades. Embaixo tem o loop, onde ele mostra os valores. Então ele percorre a model, né? Essa model aqui, ó, que entrou
Na View, ele percorre, ela é passada ao final da controller, já populada, e ele mostra propriedade por propriedade o valor dela e já deixou pronto aqui botãozinho para editar, detalhes ou delete. Vou deixar aí por enquanto, a gente não vai usar, mas para ver como é que fica. Então, vamos subir a API de novo, que seria o nosso lado servidor, e subir agora a parte client. Opa, debug, pronto. E vamos ver como é que fica o formulário com a listagem embaixo. Pronto, tá listado, só que não, né? Tá faltando os parâmetros ali. Bom, ele tá com a quantidade certa de cidades, mas faltam os valores. O que será que houve? Vamos dar uma olhada lá na controller. Bom, primeiro já vou tirar aqui que a gente não vai usar os botõezinhos, né, de edição, apagar. Ainda porque a gente não implementou na API essas capacidades. Aqui estão os campos. Na controller, se alguma coisa serialização ali. Por um breakpoint aqui. Vamos ver o que aconteceu. Vamos rodar de novo. Ó, como eu estou cansado de adicionar toda hora da Play em 2 projetos, eu já vou ajustar isso aqui, eu tinha esquecido. Eu quero que ele suba mais de um projeto ao mesmo tempo. E é para subir os dois e nessa sequência mesmo. Então a partir de agora, quando eu der play, ele vai rodar os dois juntos. Estava repetindo esse passo aqui de forma totalmente ineficaz. Agora fica melhor. Pronto, dou play uma vez só. Ele já sobe a API. Em seguida, ele sobe o meu projeto de web client. Breakpoint vai parar ali. Vamos esperar ele abrir a tela. Pronto. A tela já chamou. O conteúdo veio certo. Como vocês podem ver, o JSON está aí. Ok, então a API respondeu direito. E... por que ele não será... ah, já sei. Provavelmente algum problema de case aqui. Então vou forçar na mão a definição de que o que eu estou recebendo é um camel case. Acredito que isso vai funcionar. Eu acho que isso deveria ser automático ainda, porque eu acho que só tem um. Mas vamos ver o que dá. Não lembro de no Newtonsoft JSON, que era a biblioteca antes desse JSON Serializer existir, você precisava fazer isso. Mas eu acho que isso resolve. Vamos ver. O resto tá ok. Tá. Aí um detalhe também, ao terminar de gravar, de criar uma cidade, eu quero que ele redirecione para home para fazer a listagem. Então estou trocando aqui no post para, ao terminar o post, ele chamar o método que gera home. O método que gera... Só vou fazer um ajuste aqui. É um pouco de toque, mas o formulário, apesar de não ser escopo a gente entrar em formatação, ele ficou todo centralizado lá. Vou fazer ele centralizar à esquerda, vai ficar um pouco menos esquisito. Pronto. Vamos testar agora as mudanças. Então foram 3 mudanças, eu ajustei o formulário. Ao terminar de gravar, eu quero que ele carregue essa busca que a gente fez, né? Ele carregue a index de novo. E arrumei o tipo de case,
do serializador. Eu acho que agora funciona. Vamos ver. Carregando. Dedo cruzado. Opa, funcionou. As cidades estão listadas ali embaixo. Já vou preencher aqui a última cidade e gravar e tudo vai dar certo. Vai. Yes, funcionou. Muito bem, gravado com sucesso. Ali está a última cidade gravada aí embaixo. É isso, pessoal. E agora a gente só vai conferir lá para mostrar que está gravado aqui no cidades.json essa última cidade que a gente colocou. Então, pessoal, foi isso. Espero que para quem nunca tinha visto ou tem pouca experiência aí com REST API, com esse vídeo tenha conseguido ter uma noção de ponta a ponta, desde o lado do back-end do servidor até o lado do front-end, mais ou menos como se programa, como se faz uma API. Faltaram várias boas práticas, padrões e alguns detalhes aí na codificação. É que o propósito realmente era dar uma visão geral e não ficar parando em cada conceito, senão esse vídeo ia ficar muito prolongado. Também durante o processo de desenvolvimento, que não é só código, teria etapa de montar o contrato, utilizar o contrato para gerar código, publicar no Git, enfim, tem uma série de outras coisas, só que isso são tópicos para um curso talvez intermediário avançado, quem sabe mais para frente. Então é isso, pessoal, obrigado por terem assistido, espero que tenha sido muito bom para vocês, para mim foi muito legal, foi uma experiência bastante interessante. Até mais!